mas fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então agora escute com atenção. Nunca essas duas coisas foram conflitantes, pelo contrário. Plena harmonia com Deus fazia com que ele sempre estivesse contemplando a face aprovadora e sorridente do Pai, em meio a todas as trevas. Isaías 50:10, o servo do Senhor. Veja, mediante todas as trevas, porque ele não via a vida espiritual dos seus discípulos, tá? Mas ele sempre tinha o rosto ou a ligação espiritual com o Pai, e depois ele vai falar do Espírito, creio eu. Vamos lá. O Senhor andou em trevas sem luz nenhuma. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não tinha luz em João, não tinha luz em Pedro, não tinha luz aqui, luz ali, luz em ninguém. Para ele, tudo eram trevas. Andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus, vendo a face do seu Pai. Por outro lado, nunca errou 1 milímetro em fazer a vontade do seu Pai. Lázaro morre, ele tem que esperar 3 dias, porque essa é a vontade do seu Pai. Embora ele amasse o seu amigo Lázaro, seu amigo Lázaro está enfermo, a quem amas. Mas ele tinha que esperar 3 dias, porque o amigo Lázaro tinha que morrer, para que o Senhor chegasse lá naquele momento correto. A mãe do Senhor chega a ele, eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? E sempre fazendo a vontade do Pai. Então agora escute com atenção, querido irmão, e medite. Agora, o Pai Nosso fala que seja feita a vossa vontade. Jesus Cristo fez a vontade do Pai. E nós? Não temos que fazer a vontade do Pai Celestial? E nós fazemos? Como fazemos se nós não tivermos a voz dele, que vem por intuição? A intuição é verdadeira, só que ela é espiritual. Ela é mais real do que essa vida. Agora, só tem discernimento disso quem nasce de novo. E, portanto, tem o espírito de habitação no coração, guiando a pessoa, o Filho de Deus. Isso. Quando nosso Senhor chega no Getsemane, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Qual é a causa dessa angústia? Ele está com medo das aflições físicas que ele iria sofrer? Pode estar incluído, pode estar. As bofetadas, os cuspes, os açoites, a coroa de espinhos, o desprezo, a solidão, a dor emocional. Mas qual é o motivo pelo qual o Senhor suava gotas como de sangue? E dizia: minha alma está profundamente angustiada. É um só: separação. Porque o Filho Eterno não sabe o que é separar-se. João diz dele: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa é sua posição por direito. Ele não julgou usurpação ser igual a Deus, porque ele é Deus. Mas agora ele está no Getsemane e ele sabe que chega a hora em que ele tomará o cálice. Pedro tentou impedi-lo mais uma vez. Além da ocasião de Mateus 16, tem compaixão de ti, Senhor, não suceda isso contigo. Pedro tenta uma vez mais. Quando toma aquela espada e tenta, na verdade, matar o servo do sumo sacerdote, consegue só decepar a orelha dele. E o Senhor diz: embainha tua espada, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Ele acrescenta mais. Ele diz: não sabeis que se eu pedisse para o meu Pai, ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Irmãos amados, cada legião romana contém de 3.000 a 10.000 homens. 12 legiões de anjos era para destroçar o Império Romano. O que elas estavam aguardando?
Quando o Verbo se fez carne, os anjos não tinham mais lugar para olhar no trono de Deus, porque o Filho, o Logos, aquele que é a expressão de tudo que a divindade é, não estava mais lá. Os anjos tinham que olhar para baixo e não para cima. Por isso, quando o Verbo se fez carne e foi manifestado na carne, ele foi contemplado por anjos. Cada movimento do Senhor Jesus foi seguido e observado pelos seus servos celestiais, os anjos, que olhavam para aquele que é a expressão de tudo que Deus é. Então, quando ele nasce em Belém, os anjos se manifestam. Primeiro um anjo com pastores, depois uma miríade de anjos. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens. E um anjo o conforta no Getsemane. E os anjos estavam atentos a esse homem, porque ele é o Senhor. Então ele disse aos seus discípulos: vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai? Mas estavam aqueles anjos com olhos arregalados, olhando para o Verbo encarnado, para que se lhe desse um sinal com seu dedo, as legiões de anjos desceriam e enfrentariam todos os seus inimigos e acabariam com eles. Mas para o espanto de todos esses servos celestiais, o Verbo encarnado não deu um só sinal de pedido, de socorro. Amém. Ele entregou espontaneamente a sua vida. Quando foi dito a ele: salva-te a ti mesmo e creremos em ti, ele não tomou tal atitude para que ele pudesse nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nosso Senhor está no Getsemane, Pedro tenta livrá-lo, ele diz: embainha a tua espada, meu Pai, se eu pedisse, quisesse, meu Pai mesmo enviaria as legiões de anjos para me salvar. O que aconteceu ali naquela hora no Getsemane? Os dois pilares, que sempre foram harmônicos, vendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, agora entraram em rota de colisão. Compreende? Jesus teria que fazer uma só opção. Não poderia mais seguir com as duas. Se ele quisesse continuar vendo a face do seu Pai, sempre e eternamente, esse é o direito dele. Ele continuaria. 2 vezes os céus já haviam se aberto e a voz foi ouvida: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Significa que os céus não se puderam conter quando aquele homem entrou no Jordão. 30 anos ele já viveu sem mácula, sem dolo, sem culpa, sem pecado. Os irmãos acham que o céu poderia se conter? Então o céu se abre e a voz é ouvida. 30 anos. Este é o meu Filho amado. E nele Deus encontrou o homem segundo o seu coração. Davi é um pálido tipo desse homem. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. E depois nós vamos ao Monte da Transfiguração. Aí ele já viveu mais 3 anos. E depois do Jordão, o diabo vem a ele e faz propostas. Vamos ver se esse homem é bom mesmo. Atira-te daqui lá embaixo, porque na tua palavra está escrito assim, assim. Você está com fome, você não é o Criador, o Senhor da criação, então mostre esse teu senhorio e transforma pedras em pães. E nosso Senhor, em outras palavras, estava dizendo: o meu jejum durará até quando eu receber uma ordem do meu Pai para comer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Amados irmãos, esse é o homem segundo o coração de Deus. Então, finalmente, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. A terceira tentação, quando Satanás finalmente mostra as suas garras verdadeiras. É isso que ele sempre quis. Quando ele era o Lúcifer, o guardião celestial, ele concebeu no seu coração ocupar o lugar do Filho de Deus. A glória do Filho de Deus foi o que Lúcifer cobiçou. Então, quando esse Filho de Deus estava em carne, lá está ele de novo. Tudo eu te darei, se prostrado
me adorais. Porque o Senhor disse